Bem, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus seja conosco. Para nós é uma alegria muito grande podemos estar aqui novamente a fim de falarmos sobre o Evangelho do Cristo e sobre a doutrina espírita. É realmente uma satisfação muito grande e registramos o nosso agradecimento à direção da casa, aos organizadores desta Semana Espírita pelo convite. E como anunciou nossa irmã, nossa proposta é falarmos sobre a vida do apóstolo Paulo e sobre o seu combate interior. E para ajudar-nos no desenvolvimento desse tema, nós escolhemos uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel. E essa mensagem, ela tem como título a reflexão da noite de hoje, combate interior. E logo no início desta mensagem, o autor espiritual Emmanuel deu destaque para o versículo da carta de Paulo aos Filipenses, onde o devotado apóstolo dos gentios escreveu: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e que agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 30. Bem, nós vamos ler a mensagem porque o nosso estudo é baseado nesta mensagem de Emmanuel. E logo após a leitura nós vamos entrar nas reflexões. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos, deixou colegas e companheiros distanciados, discutiu com doutores da lei e venceu-os, entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a, combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria cerviz. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que será chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração, a humildade e a paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Livro Pão Nosso, página 367, mensagem Combate Interior. Nesta mensagem, psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel sintetiza a vida de um dos maiores personagens do cristianismo inicial, do cristianismo primitivo, o apóstolo Paulo. E de uma forma muito clara e objetiva, Emmanuel nos apresenta Paulo em duas fases diferentes da vida e com características distintas.
Na primeira fase de sua vida, Paulo é então apresentado como um homem arrogante, severo, orgulhoso e preconceituoso. E já no segundo momento de sua vida, Paulo é apresentado como um homem dotado de preciosos recursos espirituais, como humildade, amabilidade e benevolência. Então, meus irmãos, vamos juntos, através dessa mensagem materializada pelas mãos de Chico Xavier, procurar entender sobre a vida deste grande personagem do cristianismo primeiro e sobre seu combate interior, que culminou no abandono dos sentimentos negativos e inferiores e na adoção dos sentimentos nobres e edificantes. Paulo nasceu na cidade de Tarso, capital da Cilícia, na Ásia Menor, região que hoje corresponde à Turquia. E, segundo estudiosos, a cidade de Tarso possuía, naquela época, aproximadamente 300 mil habitantes. Tinha uma grande universidade, destacando-se como centro intelectual, e era também uma cidade portuária, com economia próspera e vida urbana agitada. E foi nesse ambiente que Paulo cresceu. Como era o costume, os judeus que viviam fora da Palestina adotavam dois nomes. Assim sendo, Saulo era o seu nome hebraico e Paulo o seu nome grego. Saulo, ao encontrar-se com Jesus na estrada de Damasco, adota definitivamente o seu nome grego, ou seja, Paulo. Então Saulo pertencia a uma importante e rica família que seguia com fervor o judaísmo, que era um ambiente social, cultural, político e religioso do povo hebreu. E como era a tradição, Paulo deve ter recebido a educação básica como judeu, primeiro na casa dos pais, e depois na sinagoga local de Tarso. E aos 15 anos, aproximadamente, Paulo mudou-se para Jerusalém, para ali completar os seus estudos. Pois era desejo da família que ele se tornasse um doutor da lei. E em Jerusalém, começou a receber a educação rígida imposta pelos fariseus, classe religiosa dominante. E por isso lhe foi ensinado a ter orgulho racial, tão comum, tão peculiar aos judeus da antiguidade. Ainda em Jerusalém, quando estava para se tornar um doutor da lei, Paulo se deparou com uma seita iniciante que tinha nascido dentro do próprio judaísmo, mas que era contrária aos principais ensinos farisaicos. E sentindo-se ofendido por essa nova seita, que posteriormente ficou conhecida como cristã, Paulo começou a persegui-la, e essa perseguição culminou com a prisão e morte de Estevão, um grego e grande pregador cristão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas, em defesa do judaísmo, as ações de Paulo não pararam por aí, e muitos foram presos, torturados, separados de suas famílias por ordem daquele que se declarava o defensor da ordem política e religiosa estabelecida na época. E como nos informa Emmanuel em sua mensagem, ele feriu, atormentou, complicou-se a situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis. Guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Contudo, surgiu um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. E segundo o livro Paulo e Estevão, também ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, um livro belíssimo que recomendamos. Então, de acordo com o livro Paulo e Estevão, aproximadamente 2 anos após a crucificação do Mestre, Paulo, acompanhado de uma pequena caravana, se dirigiu para a cidade de Damasco, atrás de seguidores do cristianismo.
principalmente de um que se chamava Ananias. E quando se deslocava de Jerusalém para a extensa planície da Síria, onde ficava a cidade de Damasco, Paulo sentiu que se agravava as recordações amargas que se manifestavam constantes. Forças secretas lhe impunham profundas interrogações. E ele refletia que desde a adolescência não tinha paz interior. E logo ele que necessitava da estabilidade emocional para tornar-se um doutor da lei. Onde então a paz que tão cedo for objeto de suas cogitações mais íntimas? Os mestres de Israel, seus professores, declaravam para isto a observância integral da lei. E ele, mais que tudo, havia guardado estes princípios, pois desde os tempos iniciais da juventude mantinha-se fiel à lei. Tanto que consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. E se era verdade que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários, graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, o então Saulo via-se como em um laboratório de inquietações profundas e dolorosas. Pois sua vida era marcada por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. E quanto mais lutava para defender o judaísmo, menos paz sentia. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade incompreensível. E ele lembra de Estevão, que mostrara ao morrer uma paz acompanhada de valores espirituais que lhe infundiam assombro. Então, atormentado pelas indagações profundas que lhe vinham à mente, Paulo pareceu despertar de um grande pesadelo. E ainda de acordo com a narrativa do livro Paulo e Estevão, devia ser meio-dia. Bem distante ainda, a paisagem da cidade de Damasco apresentava seus contornos. Bem montado, evidenciando o aprumo de um homem acostumado aos prazeres da montaria, Paulo seguia à frente em atitude dominadora. Em dado instante, porém, quanto mal despertara das angustiosas cogitações, Paulo sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Ele tem a impressão de que o ar se abre como uma cortina sobre pressão poderosa e invisível. Intimamente, sente-se presa de uma grande vertigem e a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio e ele toma do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e ele vê surgir à sua frente a figura de um homem de majestática beleza, cabelos a nazarena, parecendo que descia do céu ao seu encontro. O doutor de Tarso não sabia que estava instintivamente de joelhos e, sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. E indescritível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundara o coração de tantas emoções desconhecidas. E foi quando, tomando de coragem, Paulo perguntou em voz trêmula e receosa: "Quem sois vós, Senhor?" E, aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: "Eu sou Jesus." Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em prantos. Dir-se-ia que o apaixonado doutor de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Pois ele tinha ali na sua frente a figura daquele Cristo magnânimo e incompreendido.
E os seguidores da Casa do Caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a mais pura verdade. E a maravilhosa história de sua ressurreição não era simplesmente um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, viu ali em sua frente, no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. E experimentou invencível vergonha de seu passado cruel. E uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis gritar, penitenciar-se, clamar suas infinitas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. E foi quando ele notou que Jesus se aproximava. E contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, não teime em aceitar o convite. Paulo então compreendeu, pois desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a todo momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos cristãos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos, e ele recusava-se em aceitar a verdade que se manifestava constante. Por isso, a insatisfação, a falta de alegria e o sentimento de vazio que lhe dominava os sentidos. Paulo então, compreendendo o que estava acontecendo, entrega-se por inteiro à situação e pergunta ao Cristo: Senhor, que queres que eu faça? E Jesus responde: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Conduzido por uma escolta, já que a manifestação lhe ofuscara a visão, deixando-o temporariamente cego, Paulo foi conduzido a uma hospedaria em Damasco, lá permanecendo por cerca de 3 dias. Até que um homem surgiu à sua procura. Era o velho Ananias, enviado pelo mestre. A ovelha vinha ao encontro do lobo, o perseguido vinha ao encontro do perseguidor. Ananias, colocando suas mãos nos olhos de Paulo, aplicou-lhe um passe e a visão lhe foi restituída. Ananias sugeriu então a Saulo um período de aprendizado, no recolhimento e no silêncio. E, acatando a sugestão do ancião, Paulo se dirigiu para Palmira, cidade muito antiga situada no deserto sírio-arábico. Lá se encontrou com o mestre Gamaliel, homem sincero e destituído da arrogância característica dos fariseus. Conversaram e discutiram o melhor modo de estudar os ensinamentos de Jesus. Paulo queria morar no deserto até que fortalecesse suas bases interiores. Por isso, arrumou tudo que pôde e se dirigiu para o oásis de Dan. Lá, procurou por Áquila e Prisca, por quem foi recebido com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Dali em diante, começou sua nova vida. Aprendeu com seus novos amigos a profissão de tecelão para ser executada na parte do dia como forma de sustento, uma vez que não queria ser pesado a ninguém. E à noite, estudava os ensinamentos de Jesus. E às vezes fazia algum comentário com o casal e ficava horas a fio a refletir sobre o que foi dito. 3 anos se passaram no deserto e, sentindo-se mais forte, Paulo retornou a Damasco, profundamente modificado pelas meditações em torno dos ensinamentos de Jesus. E talvez, para assinalar a sua mudança, a sua transformação, abandonou definitivamente o nome Saulo, adotando o nome Paulo, como ficou conhecido na posteridade.
Difícil, meus irmãos, encontrarmos na história alguém a que tenha sido atribuída tarefa tão gigantesca e que a tenha cumprido de uma maneira tão plena. Paulo foi, sem dúvida, uma das personagens mais fantásticas do cristianismo primeiro, pois não contando com facilidades de locomoção, viajava a pé, dormia ao relento, não tinha alimentação adequada, mas mesmo enfrentando dificuldades imensas e perigos, perambulou por cerca de 22 anos pregando a boa nova do seu mestre. E lembramos que nós, diferentemente de Paulo, ao sermos convidados a fazer um estudo em nossa cidade ou em cidade próxima, mesmo tendo as facilidades desse mundo moderno, colocamos obstáculos a essa tarefa. Paulo foi então um dos maiores divulgadores da mensagem do Cristo, mesmo tendo dificuldades reais à sua frente. E depois de 2 décadas de esforço gigantesco na divulgação da Boa Nova, o apóstolo dos gentios declarou emocionado a sua identificação com aquele a quem tanto perseguira ao escrever em sua carta aos Gálatas: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E essa declaração de Paulo nos remete à seguinte reflexão: o que aconteceu na vida dele para que ocorresse tamanha transformação? De doutor da lei preso às ideias farisaicas a divulgador da mensagem do Cristo, a ponto de se identificar com o Mestre. Reflitamos sobre isso. Quando Saulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco, lembrando que se passara 2 anos após a crucificação do Mestre e que Paulo não teve contato anterior com Cristo, portanto era a primeira vez que Paulo encontrava-se na presença de Jesus, mesmo assim numa condição excepcional, pois estava ali na sua frente a manifestação espiritual do Mestre. Então, quando ocorre esse encontro, todos os processos que fizeram com que Paulo se intitulasse doutor da lei e defendesse os preceitos farisaicos caem por terra. Neste momento, Paulo percebe que Jesus é realmente o Messias aguardado e todos os seus valores e crenças se fragmentam. Que crenças são essas? Podemos citar de uma forma geral a crença nas leis mosaicas que até então orientava o povo de Israel e a vida do próprio Paulo. Sabemos que Moisés, sendo a primeira revelação, reforçou entre os judeus a crença num Deus único e apresentou aos israelitas a lei de Deus recebida no Monte Sinai. Só que, além das leis de Deus, Moisés instituiu várias outras leis, civis ou disciplinares, como forma de impor regras ao povo. A lei de Deus, sabemos, é invariável e apropriada à humanidade em qualquer época. Entretanto, o mesmo não acontece com as leis civis, que são apropriadas a épocas, costumes e lugares. Jesus, como ele mesmo afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, não veio destruir a lei de Deus, mas dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptando-a ao grau de entendimento dos homens. Mas quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele as combateu profundamente, modificando principalmente as falsas interpretações que geralmente apresentavam um Deus guerreiro, vingativo e punidor. Então, meus amigos, são essas leis mal interpretadas, falseadas, que Paulo aprendera como verdade absoluta, que caem por terra. E como Paulo era sincero em seus propósitos, pois sempre procurou a verdade, ao encontrar-se com Jesus e após estudar seus ensinamentos, Paulo se identifica, se sintoniza e se transforma, tomando Jesus por caminho, verdade e vida.
Mas o que é tomar Jesus por caminho, verdade e vida? É simplesmente adorá-lo? Certamente que não. Pois em nenhum momento o Mestre pediu que o adorássemos, mas pediu sim que o seguíssemos. Disse Jesus em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Seguirmos o Mestre, agirmos igual a Ele, esse é o caminho para a harmonização plena. Paulo, então, ao reconhecer a grandeza espiritual dos ensinamentos de Jesus, se transforma em um dos maiores divulgadores da Boa Nova. Observemos que Paulo não era uma pessoa má na acepção da palavra, pois ao perseguir inicialmente o cristianismo e seus adeptos, Paulo simplesmente defendia um pensamento que considerava verdade. Para a sociedade da época, Paulo agia corretamente, uma vez que as leis civis o autorizavam a agir como agiu. Mas se Paulo tinha o aval da lei dos homens, não tinha o aval das leis de Deus. Tanto que, como nos informa Emmanuel, mesmo a serviço do Cristo, ele foi apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes. Ou seja, recebeu de volta a energia de desamor que semeou nos tempos de seguida. Lei de causa e efeito que não libera ninguém. Essas dificuldades que envolveram Paulo quando divulgava a mensagem do Cristo merecem nossa atenção. Porque muitas vezes nós também estamos no trabalho de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, mas mesmo assim somos envolvidos por dificuldades imensas. Mas por que isso acontece? Nós estamos trabalhando para a espiritualidade superior e por isso mesmo não teríamos que ter uma proteção? Sim, e temos essa proteção. Mas o que acontece, meus irmãos, é que as leis divinas aproveitam nossa boa vontade e o nosso momento de lucidez proporcionado pelo contato com o Evangelho e nos oferece também a oportunidade de corrigirmos erros do passado. Deus não dá cruz pesada que não possamos carregar. Assim sendo, as dificuldades que enfrentamos são na medida certa para nosso crescimento e reparação. Então, Paulo enfrentou dificuldades imensas, mesmo estando a serviço do Cristo, pois era necessário que ele reparasse seus erros ao defender impensadamente, fanaticamente, o judaísmo. Para que possamos entender o pensamento que movia Paulo a perseguir os cristãos, precisamos primeiramente analisar sua infância e juventude, fases da sua vida em que foi estimulado pelos mestres fariseus a desenvolver um profundo sentimento de competitividade. E nesse ambiente competitivo que se formou ao seu redor, Paulo desenvolveu uma série de preconceitos de raça. Em sua época, esses preconceitos eram como uma sombra coletiva que pairava sobre toda a Israel, uma vez que os israelitas se consideravam um povo escolhido por Deus. Aliás, isso acontece até hoje, porque muitos religiosos também se consideram escolhidos por Deus, eleitos, como se fosse possível Deus ser parcial, escolhendo uns e discriminando outros. Então, uma vez que foi educado desde tenridade num clima de povo escolhido, Paulo não conseguiu obter referências novas e por isso acreditava que os ensinamentos que recebera de seus pais na sinagoga em Tarso e em Jerusalém eram toda a referência da verdade, não se dando conta de que esses pensamentos farisaicos eram preconceituosos e limitadores. Observemos, que o meio influenciou a construção da personalidade de Saulo, como acontece até hoje com aqueles que também se consideram os novos eleitos de Deus. Portanto, ao desenvolver crenças e valores deturpados com base nos conceitos culturais próprios do farisaísmo da época e não em análises detalhadas, minuciosas das leis divinas,
Paulo criou para si uma falsa crença que estimulou os sentimentos de prepotência, culminando no enorme orgulho racial e, consequentemente, religioso. E aqui, neste momento, abrimos espaço para destacar como é perigosa a divisão religiosa que, às vezes, sem perceber, sustentamos. Nós, criaturas em aprendizado, muitas vezes nos dividimos e esquecemos que as religiões têm o propósito de unir as criaturas e não de separá-las. Talvez, se não fôssemos tão preconceituosos, não teríamos tantas guerras e desavenças em nome de Deus. Hoje, por exemplo, nós cristãos não somos bem vistos pelos nossos irmãos muçulmanos. E nós também não os olhamos com bons olhos. E se prestarmos atenção, perceberemos que até mesmo dentro do próprio cristianismo nos dividimos. Evangélicos não toleram espíritas. Espíritas têm preconceito contra evangélicos. Católicos e protestantes, até pouco tempo, entravam em combates sangrentos. Ora, mas por que isso acontece? Não é o Cristo o governador espiritual do planeta e por isso mesmo não deveríamos estar unidos por uma só bandeira? Sim, deveríamos sustentar uma só bandeira, mas não a bandeira da religião, mas sim a bandeira do amor cristão, porque há uma diferença enorme entre religião, que é a forma, a estrutura para aprendizado e divulgação do amor, e o amor propriamente dito. Vamos detalhar esta questão para não ficar dúvidas. Muitas vezes nós confundimos amor, que é sentimento, com religião, que é a forma, que é a estrutura, como falamos, para aprendizado e divulgação do amor. Por exemplo, nós espíritas temos as casas espíritas ou centros espíritas. Os católicos e evangélicos têm as igrejas. Os judeus têm as sinagogas. Os muçulmanos têm as mesquitas. Ora, esses templos físicos deveriam ser lugares para aprendizados de amor a todas as criaturas, independentemente da religião que professam. Mas, infelizmente, não é isso que observamos, porque muitos religiosos, entre aspas, pregam a divisão, a separação, aproveitando muitas vezes a ingenuidade e o fanatismo dos adeptos. Se fôssemos mais atentos à mensagem cristã, perceberíamos que a mensagem do Mestre é boa para todos nós. Afinal, ela é sustentada pela lei de amor que movimenta nosso planeta e universo. Então, o problema não está nos ensinamentos de Jesus, mas sim no próprio homem, que não é fraterno o bastante e, consequentemente, não vivencia a lei de amor incondicional ensinada pelo Mestre. Portanto, meus irmãos, cabe a todos nós trabalharmos para que o projeto divino de integração entre os povos se torne real e efetivo. Paulo compreendeu isso após encontrar-se com Jesus e após estudar seus ensinamentos, e saiu pelo mundo conhecido da época divulgando a Boa Nova. E o mesmo poderíamos fazer todos nós. Afinal, temos o cristianismo redivivo, ou seja, o espiritismo, trazido pelos espíritos superiores, responsáveis pela implantação da paz e da harmonia entre os homens. Ao dizermos que podemos agir como Paulo, não estamos sugerindo que saiamos de cidade em cidade pregando o evangelho em praças públicas. Não se trata dessa ação, pois hoje temos meios mais eficazes de divulgação. Ao sugerirmos agir como Paulo, falamos da necessidade de vivência do amor em nosso lar, em nossa comunidade, em nossa sociedade de uma forma geral. Se vivenciarmos o amor em nosso meio, criaremos campo ideal para a germinação da paz entre os homens. Essa é a proposta cristã, o renascimento do amor primeiramente em nossos corações, que em tempo oportuno renascerá também nos corações daqueles que nos observam e que caminham aos nossos lares. Bem, voltando ao teor
da principal reflexão da noite, que é o combate que Paulo travou em defesa do judaísmo, ou melhor, a mudança que se processou em Paulo. Como vimos lá na mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, após descrever esse combate que Paulo travou em defesa do judaísmo, o Espírito Emmanuel nos informa que surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. E afirma Emmanuel que, chegado esse momento, Paulo de Tarso cala-se e escuta. É inegável que todos nós, em graus diversos, recebemos também um convite amoroso do Cristo, a fim de nos tornarmos trabalhadores da sua causa. Mas, na maioria das vezes, estamos tão presos aos nossos afazeres, à vida comum, que não percebemos esse chamamento. Geralmente somos homens e mulheres muito barulhentos, espiritualmente falando, e por isso não ouvimos o que nossa consciência tem a nos dizer. Calar e escutar. Será que temos calado nossa personalidade a fim de ouvirmos o que nosso espírito imortal tem a nos dizer? Novamente a velha questão. Esquecemos que somos espíritos e por isso mesmo valorizamos mais os ganhos imediatos do que os espirituais, que são eternos. Calar e escutar não é tarefa fácil, principalmente porque não somos educados para isso. Quem tem o hábito de se calar e perguntar a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Raramente fazemos essa pergunta a Jesus. E sabem por quê? Porque este questionamento nos conduzirá fatalmente ao combate interior, onde teremos que abandonar velhos hábitos a fim de incorporarmos outros. Então, raramente fazemos este questionamento à espiritualidade superior, pois sabemos, nos reforços da nossa alma, que a resposta exigirá de nós mudança de hábitos e esforços a fim de banirmos as matrizes equivocadas que se instalaram em nós ao longo do tempo. Então, nossa personalidade ardilosa, manhosa, preguiçosa obscurece nossos sentidos a fim de não promovermos a mudança em nossas vidas. Alípio de Cerqueira Filho, em seu livro Saúde das Emoções, no capítulo 9, trata sobre o processo de mudança. Diz o autor que trazemos dentro de nós várias limitações que ainda não percebemos. E que, por não terem sido percebidas, essas limitações nos impedem de realizarmos o processo de mudança. Quando nós desejamos mudar algum comportamento em nós, de que vamos necessitar? Bem, primeiramente, para mudarmos algum comportamento em nós, temos que buscar recursos que nos possibilite abandonar o nosso estado atual a fim de atingirmos o estado desejado. Só que nesse processo de buscar os recursos que nos modifiquem o estado atual, conduzindo-nos ao estado desejado, vão surgir várias dificuldades ou obstáculos que bloquearão o processo de mudança. Que obstáculos são esses? Alípio, em seu livro, cita 4 obstáculos ao processo de mudança. Primeiro, não desejar a mudança em nível profundo. A pessoa deseja mudar, mas não percebe que essa mudança pois querer é superficial. Segundo obstáculo ao processo de mudança, a pessoa não acredita que pode mudar. E claro, por isso não realiza o movimento de mudança. Terceiro obstáculo à mudança, não acreditar que merece realizar a mudança. A pessoa não acredita que merece uma vida melhor e claro, por isso também não muda. E quarto obstáculo à mudança é querer uma mudança instantânea e sem esforços. Então, esses são os 4 principais obstáculos à mudança citados por Alípio em seu livro. Vamos falar sobre cada um desses obstáculos. Comecemos a falar sobre o primeiro citado, que é não desejar a mudança em nível profundo.
E esse talvez, meus irmãos, seja o maior obstáculo para a realização da mudança, devido aos ganhos secundários ou ilusórios. A pessoa diz que quer mudar, mas quando analisamos profundamente, percebemos que esse querer é da boca para fora, e por isso mesmo o querer da boca para dentro não acontece. A pessoa diz em alto e bom som para ela e para aqueles que estão ao seu lado: eu quero muito mudar a minha vida. Contudo, em sua intimidade, ela ainda se compraz em permanecer como está, devido aos ganhos secundários ou ilusórios. Que ganhos secundários ou ilusórios são esses? Nós vamos citar dois: acomodação e vitimização. Vamos falar primeiro sobre a acomodação. A acomodação é um grande empecilho para a realização da mudança. E superar a acomodação não é tarefa fácil, pois a pessoa tem o suposto ganho de permanecer como está, porque para isso não precisará realizar esforços. Ora, toda mudança vai exigir uma grande parcela de esforço por parte de quem deseja mudar. É impossível mudarmos comportamentos e pensamentos sem trabalharmos para isso. Então, a acomodação é um ganho falso, é um ganho ilusório que impede a pessoa de realizar a mudança. Porque mesmo vivenciando dificuldades, a pessoa prefere permanecer como está. Para ela, realizar esforços para a mudança não vale a pena. É claro que isso acontece a nível do subconsciente, porque se perguntarmos a qualquer pessoa que não está satisfeita com sua vida, se ela deseja mudar, ela vai afirmar que sim. Então, a acomodação é um ganho falso, é um ganho ilusório que impede a pessoa de realizar a mudança. Outro ganho ilusório que está intimamente relacionado à acomodação é a vitimização. E nesse ganho ilusório, a pessoa coloca-se como vítima das circunstâncias. Uma coitada que se coloca como vítima da vida para receber dos outros as migalhas da piedade. E claro que esse comportamento alimenta a acomodação, porque caso a pessoa faça alguma coisa para mudar a sua vida, não vai ter mais ninguém para passar a mão na cabeça dela e dizer: coitada, sofre tanto. Infelizmente, algumas pessoas ainda se comprazem com essa situação. E é oportuno dizermos que, geralmente, as pessoas que estão nesse processo de vitimização estão sendo vítimas da obsessão. E por isso mesmo precisam ser envolvidas pelos trabalhadores da casa, pelos amigos, por todos. Precisam ser envolvidos com muito carinho, com muita paciência, com muito amor, para sair do estado lamentável em que se encontra. Então, a acomodação e a vitimização são ganhos falsos, são ganhos ilusórios. A pessoa parece ter algum tipo de ganho com esse comportamento, mas apenas perde enquanto não se dispuser a procurar os verdadeiros ganhos, os verdadeiros valores da vida. Então, meus amigos, o primeiro grande obstáculo para a realização da mudança é não desejar a mudança em nível profundo, devido aos ganhos secundários que citamos: acomodação e vitimização. O segundo obstáculo para a realização da mudança é quando a pessoa não acredita que pode mudar. A pessoa diz assim: eu quero muito mudar a minha vida, mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Por que a pessoa não acredita que pode mudar? Isso acontece porque essas pessoas estão cheias de crenças limitadoras de que mudar é impossível. Estão presas ao velho ditado popular de que pau que nasce torto morre torto. Ora, isso até pode ser verdade em se tratando de uma árvore, de um tronco. Mas nós não somos árvores, pertencemos a um reino muito superior aos das árvores. Além do mais, temos o livre-arbítrio que nos permite escolher o caminho da esquerda ou da direita. Assim sendo, se nascemos tortos, ou seja, se trazemos equívocos de vidas passadas, podemos, através das nossas escolhas, refazer o nosso caminho.
Paulo de Tarso, ao questionar a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Ouviu do mestre a resposta: levanta-te, Saulo. Levantarmos, meus irmãos, erguermos-nos das sombras que impedem o aclaramento de nossa visão. E para isso é necessário nossa movimentação. Deus, Jesus, a espiritualidade superior de uma forma geral, nos aguarda de braços abertos. Mas para recebermos esse apoio da espiritualidade superior, temos que nos movimentar. Então, se quisermos verdadeiramente mudar nossa maneira de viver, não há outra forma. Temos que nos levantar, temos que nos movimentar, temos sim que pagar o preço da mudança. E pagar o preço da mudança é abandonar hábitos e pensamentos que estão bloqueando nossa felicidade. Levanta-te, disse Jesus a Saulo. E esta fala do mestre ecoa no tempo, estimulando todos nós a erguermos das sombras em busca da luz. Então, o segundo grande obstáculo para a mudança é quando a pessoa não acredita que pode mudar devido à crença limitadora de que mudar é impossível. Vamos falar agora do terceiro obstáculo à mudança, que é quando a pessoa acredita que não merece realizar a mudança. Isso dificulta muitas pessoas que têm uma boa força de vontade, acreditam que podem, porém na intimidade acreditam que não merecem uma vida melhor, criando um bloqueio no processo de mudança. Devido a culpas conscientes ou inconscientes, oriundas da existência passada ou atual, muitas pessoas acreditam que merecem a punição e a condenação, e não uma vida harmoniosa e feliz. E a realidade é que todos nós merecemos a oportunidade de modificarmos todos os nossos delitos do passado a partir de nossas ações no amor. E mais uma vez temos no exemplo de Paulo de Tarso essa verdade, porque Paulo cometeu equívocos imensos, até mesmo com pessoas que lhe eram próximas, mas ao reconhecer o seu erro, Paulo se ergueu e procurou com toda a força de sua alma reparar o seu erro. Vamos, meus amigos, fazer uma comparação para entendermos melhor essa questão do nosso passado equivocado que nos impede de acreditarmos que merecemos uma vida melhor. Achar que não merecemos uma vida melhor em razão dos erros praticados lá no passado é como se fôssemos dirigir um automóvel só olhando para o retrovisor. Dá para dirigir um automóvel só olhando para o retrovisor? Não dá. Se nós fizermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos bater. Agora, dá também para dirigir um automóvel sem olhar para o retrovisor? Também não dá. Para que serve o retrovisor? Para olharmos de vez em quando, para ver se algum veículo está muito próximo, se algum motorista está com intenção de ultrapassar. Se nós dirigirmos o automóvel sem olhar de vez em quando para o retrovisor, é muito provável que venhamos a bater. Então, o retrovisor serve para nos orientar para frente com segurança. Pois bem, assim também é o nosso passado próximo ou remoto. Serve para nos orientar no presente a fim de termos um futuro melhor. Então, meus irmãos, isso que vamos dizer aqui nós consideramos muito importante. Muitas pessoas hoje não estão tendo uma vida melhor, não em razão dos erros praticados lá no passado, mas na insistência dessas pessoas de permanecerem presas ao retrovisor, ao passado. Ficam tão presas ao passado que esquecem das ações de hoje para reparar os seus erros. Ficam se lamentando: eu sou tão culpado, eu sou um pecador, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e esquecem de levantar e seguir em frente, esquecem de se movimentar. Ora, se percebemos que agimos equivocadamente lá no passado, vamos nos responsabilizar por esses erros, vamos aprender com eles, porque somente assim nós vamos nos libertar de todo o desamor praticado lá atrás. Até aqui, nós abordamos 3 obstáculos à realização da mudança. Vamos recordar? Primeiro obstáculo à mudança: não desejar a mudança em nível profundo,
devido aos ganhos secundários ou ilusórios. Citamos dois: acomodação e vitimização. Segundo obstáculo à mudança: não acreditar que podemos realizar a mudança devido à crença limitadora de que mudar é impossível. Terceiro obstáculo à mudança é não acreditar que merecemos realizar a mudança, também devido à crença limitadora de que não merecemos uma vida melhor em razão dos erros praticados no passado. Vamos agora falar do quarto obstáculo à mudança, que é querer uma mudança instantânea e sem esforços. E essa atitude tem a ver com a inércia e a preguiça. Por quê? Porque a pessoa diz assim: eu quero muito mudar a minha vida, mas fica esperando que tudo aconteça de uma forma mágica e miraculosa. E é claro que essa pessoa vai esperar em vão. Na verdade, esse obstáculo é um processo de auto-engano, onde a pessoa mente para ela mesma. Quando a pessoa nutre o auto-engano, é como se ela dissesse para si mesma: eu estou fazendo tudo que é possível para mudar, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas a mudança não acontece. Contudo, meus irmãos, será que essa pessoa está realmente realizando tudo o que é possível para mudar? Ou está simplesmente querendo que, pelo desejo da mudança, que a mudança ocorra? Então, o auto-engano é um processo de passar um anestésico em uma ferida. Alivia a dor, mas não cura. Quando nós fazemos esforços reais de mudança, temos o sentimento de estarmos no caminho certo traçado por Deus para a nossa felicidade. Portanto, se estivermos sentindo, ou melhor, se não estivermos sentindo paz no coração, em nossa vida, paremos um instante para refletir. Será que estamos fazendo tudo o que é possível para a realização da mudança, para termos uma vida melhor? Ou estamos simplesmente querendo que, pelo desejo da mudança, que a mudança ocorra? Então, é necessário ouvirmos a nós mesmos. É necessário ouvir o que nossa consciência tem a nos dizer. Lembrando que Paulo, ao se deparar com essa situação, calou e escutou, transformando sua vida em um repositório de esperança, não somente para ele, mas também para todos aqueles que se predispõem a encontrar o Cristo interior existente em cada um de nós. Bem, meus amigos, a trajetória da vida de Paulo de Tarso é magnânima e grandiosa, porque, de uma forma geral, a vida do apóstolo Paulo se assemelha ou simboliza a vida, a caminhada evolutiva do espírito imortal. Por quê? Porque em nossas primeiras reencarnações, e ainda por um bom tempo, nós brigamos com tudo e com todos. Levantamos armas contra nossos inimigos e não hesitamos em passar por cima daqueles que pensam diferente de nós. É assim que nós agimos em nossas primeiras reencarnações e podemos estar agindo dessa mesma forma até hoje. Entretanto, chega um momento em nossa vida, como aconteceu na vida de Paulo de Tarso, que a espiritualidade superior nos convida a outro gênero de batalha, o combate conosco mesmo. E chegado esse momento, ao invés de humilhar os outros, nós dobramos nossa própria cerviz, ou seja, abaixamos nossa cabeça, reconhecendo nossas fraquezas e limitações. Também, quando chegar esse tempo de combatermos a nós mesmos, não teremos braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir, pois teremos compreendido, o ensinamento, a mensagem do Cristo, de edificarmos o reino de Deus aqui na terra. Um reino de Deus que só pode ser edificado a partir da nossa própria transformação, combatendo a maledicência, a ironia, o sarcasmo e principalmente o orgulho e o egoísmo, que nos impedem de ascendermos aos nossos irmãos superiores no plano maior da vida. Mas isso não aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele mudou sua vida completamente, ele se ascendeu, ele chegou ao Cristo muito rapidamente e consequentemente se conectou à espiritualidade superior, coisa que nós ainda estamos um pouquinho longe, mas já temos a intenção de nos aproximar cada vez mais da espiritualidade amiga.
Afinal, nós estamos aqui hoje. Poderíamos estar aí na vida comum, na rua, poderíamos estar em casa, ouvindo o jornal, as mesmas notícias de sempre. Poderíamos estar lá ou acolá, em qualquer lugar. Mas escolhemos estar aqui, procurando entender um pouquinho mais do Evangelho, procurando entender um pouco da doutrina espírita, que nos esclarece, que nos fortifica o entendimento e o nosso coração. Então, que possamos, com a força da espiritualidade superior, tendo esse exemplo de hoje que citamos aqui, Paulo de Tarso em nossas vidas. Com certeza isso vai nos dar força. E compreendendo que não há facilidades na caminhada, porque é através dos supostos obstáculos ou das derrotas que nós crescemos. Nós estamos no estágio evolutivo que ainda precisamos das dores para compreendermos os amores. Por isso que às vezes nós passamos tantas dificuldades, passamos tantos apertos em nossas vidas. Mas estamos com essa proposta de crescimento. E quando nos unimos à espiritualidade superior, a nossa vida vai ficando cada vez mais leve. E mesmo que hajam dores, afinal vivemos em um mundo de provas e expiações a caminho para a regeneração, então mesmo que hajam lágrimas derramadas, essas lágrimas serão motivos de reflexão e não de acusação e culpa, porque compreenderemos que fazemos parte de todo um processo evolutivo. E quem nos dá esse esclarecimento? Jesus, através de seus ensinamentos e a doutrina espírita tão esclarecedora. Que possamos então seguir em frente nesse objetivo. Nós mais uma vez agradecemos aos irmãos da casa pelo convite e que possamos estar juntos nessa trajetória. Muito obrigado a todos.